totalmente diferente de como as planejamos. Chegam até dar certo, mas de maneira completamente distinta. Paulo chega a Roma, como era o seu plano, como era o seu sonho, como era o desejo do seu coração, como havia escrito aos irmãos daquela cidade, mas ele não chega como um viajante missionário, ele chega preso, ele chega desprovido de tudo, ele chega na iminência de uma sentença que o levaria à morte, mas ele chega, não da maneira que ele havia planejado, mas ele chega. Sim, nós até podemos escolher o destino da nossa viagem, mas não a maneira que nós vamos chegar ao final dela. A segunda lição inicial que esse texto nos apresenta, para nós entendermos depois a tempestade, a nossa vida é como uma viagem, e às vezes ela se mostra também tempestuosa. A nossa vida é descrita muitas vezes por poetas, por escritores, como sendo uma viagem. John Bunyan, em seu livro O Peregrino, descreveu a vida como uma peregrinação de uns homens em perigo até chegar ao paraíso. John Bunyan, nesse seu livro que vendeu no mundo inteiro, faz esta conceituação que a vida de cada um de nós nada mais é do que uma grande viagem. Homero, no seu livro Odisseia, também descreve a vida como uma viagem. Essa viagem de Paulo não era uma alegoria, não era uma metáfora da existência, mas era de fato uma realidade turbulenta, uma dramática realidade com muitas lições oportunas para a nossa jornada. Nós até podemos escolher o destino da nossa viagem, não podemos escolher a maneira de chegar até lá. A nossa vida é como uma viagem. Às vezes, no meio do caminho, a gente encontra uma imensa tempestade. Mas há uma terceira consideração inicial. Mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus, é preciso lembrar que encontraremos, ainda assim, tempestades no caminho. Há muita gente que prega dizendo: olha, se você estiver no centro da vontade de Deus, se você estiver fazendo a vontade do Senhor, se você estiver em sintonia com o coração paternal do Eterno, você não terá problema na sua jornada. Essa não é a verdade bíblica. Jesus diz: no mundo tereis tribulações, tem de bom ânimo. Os próprios discípulos deram de cara com tempestades na sua jornada. O fato de você fazer a vontade de Deus na sua vida não te imunizará, nem te isentará de enfrentar tempestades no dia a dia da sua vida. Veja bem, no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, preso na cidade de Jerusalém, ele está prostrado, capítulo 23, versículo 11, ele está prostrado, desanimado, abatido. Os judeus queriam tirar-lhe a vida, e então naquele momento de solidão e de agonia pessoal, o Senhor põe-se ao lado de Paulo e diz: olha, você vai para Roma, a minha vontade é que você chegue em Roma, e que em Roma você pregue da mesma forma que você fez em outros lugares. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Deus mostra para Paulo a sua vontade. Paulo então apela para Roma, para a sentença do seu julgamento. Como cidadão romano, ele tinha o direito de ser julgado na casa de César, e não pelos judeus. Então ele entende aquela palavra como uma oportunidade dele chegar a Roma e pregar o evangelho, pois essa era a vontade de Deus para a sua vida. Agora, queridos, preste atenção, o fato de Deus dizer para Paulo que queria que ele estivesse em Roma, que essa era a sua vontade, e que Paulo havia disposto o seu coração a fazer a vontade do Senhor na sua vida, não o isentou de uma tormenta dramática e assustadora. Aliás, no Evangelho de João, capítulo 6, entre os 7 sinais do Evangelho de João, Jesus havia multiplicado pães para uma infinidade de pessoas, milhares de pessoas. Os discípulos participaram daquele milagre, recolheram 12 cestos cheios, e aí vem a notícia de que João Batista, primo de Jesus, havia sido decapitado. Ele então disse para os discípulos: peguem o barco, atravessem para o outro lado do mar,
que depois eu vou ter com vocês. João capítulo 6 diz que os discípulos deixaram para Jesus um bote salva-vidas para ele ir remando até o meio do mar para encontrar com eles. Só que Jesus estava no monte em oração, e lá embaixo a tempestade pegou os discípulos sozinhos. Jesus não estava no barco com eles. Jesus os havia compelido para a travessia. Mateus capítulo de número 14, versículo 22, nos afirma: Jesus os compeliu a entrarem no barco e a seguirem para o outro lado sem a sua companhia. Jesus instou com eles, quase que os forçou a ir em direção à tempestade. Por que é que Jesus fez isso? Por que é que às vezes Deus nos empurra, mesmo sendo o centro da sua vontade executada na nossa vida? Por que é que Deus nos empurra no meio da tempestade? Por que é que nós damos de cara com a tempestade? Se Jesus sabia que a tempestade viria, por que mandou os discípulos para lá? A palavra de Deus em Marcos capítulo 6, 52 tem a resposta. Lemos que a tempestade veio, Jesus os impeliu a ela por conta da dureza dos seus corações diante da multiplicação dos pães. Jesus havia multiplicado os pães, os discípulos participaram daquela partilha, contemplaram com os seus olhos aquela maravilha, mas os seus corações estavam duros. E então Jesus sobe ao monte e diz para eles: vocês vão sem mim, vão para lá, vão para o outro lado do mar, e eu os encontro depois. Mas Jesus bem sabia que naquela hora, o que lhes aguardava no meio do caminho, era uma tempestade. Pois bem, fazer a vontade de Deus na nossa vida, não nos isenta de enfrentarmos tempestades nas nossas jornadas. Aliás, há algumas lições importantes nesse texto. Paulo estava no centro da vontade de Deus, e Paulo dá de cara com uma tempestade. Há algumas lições. Primeira delas, nas tempestades da vida, pode virar a tela para a gente, esteja atento aos sinais. Preste atenção, tem tempestade e tem tempestade na nossa vida. Tem tempestade na nossa vida que vem por conta da nossa cegueira, por conta das nossas precipitações, por causa das nossas ansiedades, por causa das nossas idiotices, por conta das nossas próprias responsabilidades em fazermos coisas erradas. O casamento está bem, a vida conjugal está uma maravilha, o sujeito vai e faz uma burrada, e aí vem um tormento, ameaça de separação, crise conjugal, esparrama a gente para todo lado. Olha, querido, você é que enfiou o seu barco na direção dessa tempestade. Você pôs a sua vida em risco, a sua família, a sua história, o seu ministério, uma série de fatores. Porém, há tempestades e tempestades. Há tempestades que nós não pedimos para entrar, que nós não fizemos porcaria de coisa errada nenhuma, que nós estamos seguindo a vontade de Deus, mas nem por conta disso nós somos isentos dela. Veja no texto comigo. O apóstolo Paulo começou a observar os sinais. Eles haviam chegado naquela região dos bons portos, versículo de número 8. Chegaram a um lugar bons portos, só que o porto não era propício para que eles invernassem, que eles passassem o inverno. Muitas tempestades, tufões, talvez o porto não tivesse ali uma estrutura para acolhê-los adequadamente. Então, uma parte do barco resolve levantar a âncora e seguir adiante. E aí Paulo diz assim no verso 9: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Às vezes a gente mete o barco da gente numa tempestade porque a gente não observa os sinais que Deus tem nos dado. O primeiro desses sinais é o sinal de advertência.
Sinais de advertência, versículo de número 10, Paulo diz: eu tenho visto que isso vai trazer prejuízo, muitas perdas. Quando eles embarcaram para Roma, a viagem parecia segura, parecia tranquila, era um bom barco, havia um comandante, os marinheiros estavam bem preparados, comida em abundância, os passageiros estavam em segurança, mas o verso de número 4, começam os ventos contrários, capítulo 27, versículo 4, partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Chegou um ponto em que a situação estava tão adversa, que era melhor não seguir para frente, mas esperar aquela temporada de inverno passar, para depois seguir para frente. Eles não ouviram o conselho de Paulo, e logo veio o tufão, chamado aí, tufão não é o da novela que terminou essa semana não, tá? Euroaquilão, versículo de número 14, né? Veio um tufão, e aí a coisa ficou sem controle. Meu irmão, aprenda a ler as placas de Deus no caminho da sua vida, aprenda a discernir os sinais que Deus está lhe dando. Quando não prestamos atenção nas placas, nas sinalizações da vida, podemos naufragar no meio da jornada. Seu filho chega às 3 horas da madrugada, você está dormindo, você não sabe se ele veio bêbado, do jeito que ele chegou, como chegou. Veja bem se isso não é um sinal para aquilo que pode vir no futuro. Seu marido não conversa mais com você, pode ser isso um sinal. Seu chefe não te chama mais para tomar aquele cafezinho no final do dia. Preste atenção nos sinais. Você passa às vezes mais tempo na frente da televisão do que em qualquer outra estação da sua vida, lendo a Bíblia, orando, contemplando de repente os sinais de Deus. Eles aparecem na sua trajetória e você não está atento a eles. A segunda lição que o texto nos apresenta, dentro dessa perspectiva, cuidado com o descrédito. Versículo de número 11, Paulo foi enfático em dizer: olha gente, o barco vai ter problema no caminho, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Na viagem da vida, precisamos buscar conselho e orientação daqueles que andam com Deus. Quem despreza os conselhos daqueles que andam com Deus, sofrem grandes danos na sua jornada. Quantos filhos que choram porque nunca deram ouvidos aos conselhos dos seus pais? Quebraram a cara, os pais faleceram, e eles vivem uma existência infeliz, sem rumo, sem segurança, sem estudo, em más companhias. Quantas pessoas que hoje estão completamente perdidas, porque não ouviram o conselho da igreja, do seu pastor, da pregação de domingo. O descrédito não é apenas do comandante do navio, é de muita gente que toca o seu barquinho dentro da igreja. A terceira lição que o texto nos apresenta: a voz da maioria é apenas democracia, não é a voz de Deus. Preste atenção nisso. A voz da maioria é apenas democracia, é a expressão da vontade de metade mais um, não é a voz de Deus. A maioria deles era de opinião que partissem, diz o texto no versículo 12, e não ouviram o conselho de Paulo. A maioria talvez pudesse pensar: olha, esse cidadão é prisioneiro, ele não quer que a gente siga a viagem, porque certamente ele vai chegar em Roma, vai ser julgado, e o resto do navio, que era composto também de prisioneiros, já estavam julgados, e eram navios que levavam prisioneiros já sentenciados para servirem de espetáculo nas arenas de Roma. Era a turma que ia para a morte nos filmes do Gladiador. Era esse pessoal que era jogado nas arenas para os leões comerem, para os ursos dilacerarem, e era o espetáculo. E aquele navio estava cheio de gente assim. Paulo era um cidadão romano e não estava na mesma condição. Paulo estava indo para ser julgado, mas na cabeça daquele pessoal, ele tinha interesse em não seguir para frente. E aí a maioria teve o seu posicionamento. Seguir a cabeça da maioria pode nos colocar
em grandes encrencas. Sansão deu uma festa porque o costume dos jovens da época, e ali começou uma derrocada da sua vida. Muitos jovens vão para a noitada porque a maioria dos colegas de classe também vão e não querem ficar desenturmados. Muitos jovens se prostituem, entram nas drogas pela companhia, e às vezes a companhia de um grupo maior que faz esse tipo de opção. Quarta questão: quem não escuta conselho de Deus, escuta coitado na vida. Versículos de número 13 a 20, Paulo deu um conselho. Conselho a gente recebe ou não recebe, escuta ou não escuta. E alguns dizem, se conselho fosse bom, ninguém dava de graça, a pessoal vendia, e tinha uma turma rica nisso daí. Agora, quem não escuta o conselho da parte de Deus, vai escutar na sua vida coitado. A aparente segurança, por exemplo, do versículo 13, o vento brando faz muita gente confundir as circunstâncias da vida. Por um momento parecia que Paulo estava errado, e que de fato a maioria estava certa. Está vendo? O vento está calmo, nós começamos a viajar, está tudo sereno, o mar está tranquilo. Está vendo? Paulo estava errado. A crise se manifesta, versículo de número 14. Depois de um tempo de navegação, o vento brando se transformou num tufão. E tempestade na vida da gente é assim: você vira a esquina, está um dia ensolarado, você virou a esquina e você dá de cara com uma tempestade na vida. Muitas vezes ela não dá cara de que está chegando, ela vem assim como num fim de tarde, cheio de sol. Você deixa as janelas da casa abertas, né? Você sai para fazer um passeio, quando você volta caiu aquele pé d'água e está tudo molhado dentro de casa, né? A crise se manifesta de maneira às vezes improvável. A impotência do versículo de número 15 diz que o navio já não estava mais no controle nem do comandante, nem dos soldados, nem de Paulo, nem de qualquer outra pessoa que estava ali dentro. O navio estava ao Deus dará. Como a vida de muita gente está assim. Gente que não ouviu o conselho, gente que foi guiado pelas circunstâncias aparentes e boas, e que de repente deu de cara com tempestade, com crise, com adversidade, com tempos de vacas magras. E aí, o barco da história se perdeu em termos de controle. Prejuízo irreversível. Verso 18 e 19 diz para a gente que muitas vezes a gente passa na tempestade e boa parte fica no meio do caminho. No livro de Jonas, Jonas fugia de Deus. Deus mandou um recado para Jonas dizendo: olha, eu quero que você vá pregar em Nínive. Ele pega o barco e vai para Tarsis, do outro lado, e no meio do caminho uma tempestade vem, e vem empolada, e vem ameaçando ao próprio barco, e os navegadores estavam ali desesperados, e Jonas dormindo. Eles dão uma dura em Jonas, e Jonas diz assim: não, eu sou servo de Deus, essa chuva aí é por causa de Deus, Deus está me perseguindo porque eu não estou fazendo a sua vontade. Como é que a gente faz para parar a tempestade? E aí Jonas diz assim: me joga no mar, e aí acaba o problema. Eles jogaram Jonas no mar e acabou a tempestade. Mas antes de jogarem Jonas no mar, eles jogaram muita coisa fora, muita coisa do barco. O caso de Paulo também foi a mesma coisa, até a estrutura do navio, até a armação do navio fora jogada fora. Prejuízo que às vezes a gente não tem como retomá-los. Às vezes por conta de uma palavra que não foi ouvida com sabedoria, um conselho que foi rejeitado, por causa de alguma coisa importante que nos chamou mais a atenção do que a voz do Senhor, nós acumulamos prejuízos irreversíveis. Por fim, o verso 20 diz para a gente a respeito da desesperança. O prejuízo foi tão grande que eles perderam tanta coisa, até a esperança. Verso 20: e não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol nem estrelas, parece Curitiba em algumas épocas do ano, caindo sobre nós tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Eles não viam perspectiva, não parava de chover, não tinha estrela no céu para que eles pudessem se guiar, eles estavam ao Deus dará, ao léu, e a esperança de salvamento foi-se embora.
dissipou-se a esperança. Quantas são as famílias que vivem este quadro? Gente que está na iminência de uma separação, uma crise conjugal sem precedentes, tudo que faz não dá certo, o que olha para frente, para o lado, para cima e para baixo só vê tempestade, se corre para a esquerda pega um euro aquilão, se vai para a direita pega um outro tufão, e a vida só está tormentosa, padeceu a esperança. A segunda lição que esse texto nos apresenta, além de você estar atento aos sinais de Deus na sua história, seja sempre um encorajador. O texto nos diz, no segundo lugar, versículos 21 a 44, na tempestade, a maior parte das pessoas tem uma palavra de desespero. Oh meu Deus, o que vai acontecer? Como é que nós vamos sair daqui? E aí começa muitas vezes a troca de problemas cada vez maiores. Por exemplo, o apóstolo Paulo pega a palavra e diz assim: olha, se vocês tivessem me ouvido, a gente não estaria nessa situação. Mas o texto não para por aí. Tem gente que para por aí dentro de casa, a casa está pegando fogo, a família está em crise, está desesperada do ponto de vista profissional, e a pessoa diz: mas eu te disse, lá atrás eu te falei sobre isso, mas apenas relembrar o que foi dito não adianta para retomar a situação no dia a dia. O que fazer então? Em primeiro lugar, na tempestade, Paulo encaminha pessoas à vida, versículos 21 e 22. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido, e não partir de Creta para evitar que esse dano e perda, mas agora já aconselho de bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente um navio. Paulo encaminha pessoas à vida. Tenham bom ânimo. A tempestade está difícil de atravessar. Não percam a esperança. Não joguem a toalha. Deus está no controle da situação. Sigam em frente. Comam alguma coisa. Por que eles não estavam comendo? Se nós vamos morrer, por que nós vamos comer? Estava todo mundo desesperado. E aí, quanto menos come, menos força tem, menos condições de reagir a situações. O texto diz que Paulo encaminha pessoas à vida. Uma palavra de encorajamento, de bom ânimo, de força, de motivação, de otimismo. Paulo procurou uma alternativa para mudar a crise. Irmão, na tempestade não procure culpados, procure solução. No meio da tempestade, não perca tempo em gastar forças e energias arrumando responsáveis pela crise. Todo problema traz uma semente de vitória. Uma segunda lição que o texto nos apresenta: na tempestade, aprenda a enfrentar o seu medo. Versículo de número 22, o texto diz para a gente: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. No fragor da tempestade, quando todos estavam desesperados, Paulo diz: já agora vos aconselho bom ânimo. Paulo não está tomado de medo, ele está tomado de fé. O medo é inimigo da fé. O medo só aumenta a sensação de perigo e drena as forças e as energias e embaça os nossos olhos na jornada. A fé nos faz contemplar aquilo que os nossos olhos terrais não conseguem enxergar. Em terceiro lugar, na tempestade você é assistido de maneira especial pelo Senhor. Versículos 23 a 26, Paulo que diz que um anjo do Senhor, a quem ele servia, esteve visitando naquela noite e havia lhe dito que ninguém se perderia e que nem um fio de cabelo cairia da cabeça. De duas, uma. Ou Deus é extremamente zeloso, que ninguém sofreria dano nenhum, ou todo mundo para entrar naquele navio estava careca, né? Porque não haveria possibilidade de um fio de cabelo se perder então. Ou Deus era muito cuidadoso, ou todos eles eram carecas. Entenda o cuidado especial de Deus. Deus cuida da gente até no fio de cabelo, nas coisas pequenas, numa resposta positiva ou negativa, numa situação qualquer da nossa caminhada, porque essa mesma noite
um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, portanto o Senhor estende de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Quarta questão: na tempestade precisamos lançar as nossas âncoras. Versículo 29. Eles estavam no meio da tempestade, sem saberem para onde estavam indo, sem ter rumo, sem ter norte, sem ter prumo, sem ter uma bússola segura. O que eles fizeram? Lançaram as âncoras que sustentariam o barco no tempo da adversidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Lançaram 4 âncoras. Quais são as suas âncoras? Quais são as âncoras que você tem lançado no tempo em que você não tem enxergado nada na sua vida, no tempo em que a tempestade tem chacoalhado o seu barco? Quais são as âncoras? E aqui nós podemos alegorizar dizendo algumas coisas. Primeiro, pode ser a âncora da fé. Na tempestade, creia que Deus tem o controle de toda a situação. Ele ainda não completou a sua obra na sua vida, como não havia completado na vida de Paulo. A segunda questão é a âncora da adoração. Uma coisa é lançar a âncora da adoração quando tudo dá certo, a outra é quando tudo está dando errado. A terceira é a âncora da oração. Versículo 29, eles começaram a orar até o romper do dia. Ore para que o seu dia se manifeste, para que a luz brilhe no seu caminho. Precisamos lançar a âncora da convicção e da certeza. Verso 26, Paulo disse: é necessário. Tem coisa que é necessário. Era necessário Jesus passar em Samaria, era necessário dar em uma ilha, é necessário passar pela tempestade, é necessário. De Deus levou Paulo para uma ilha como sobrevivente, como náufrago, sem nada. É necessário muitas coisas na nossa caminhada. Por fim, terceira e última lição da nossa reflexão: na tempestade da vida, nós precisamos ser encorajados pelas promessas de Deus. Não olhe as circunstâncias, olhe o amor de Deus. Tem um cântico antigo, cantava na Arca de Noé, né? Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou, né? O pessoal ali mais antigo da ala ali conhece, né? Não olhe as circunstâncias. Nós somos forçados muitas vezes a sermos guiados na nossa vida pelo que os nossos olhos terreais enxergam. Nas tempestades da vida precisamos ser encorajados pelas promessas de Deus. Em primeiro lugar, Deus vai levantar gente inesperadamente para te ajudar. Versículo de número 2 diz que, embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo ter conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No meio do navio, no meio da tempestade, no meio daquela jornada, Deus põe alguém para dar apoio a Paulo. Paulo ganha confiança do próprio condutor, comandante daquela viagem. Passa a ser tratado com humanidade. Irmão, Deus pode levantar até mesmo os bárbaros, os ímpios, seus parentes, gente de longe, para abençoar a sua vida, para ajudar você na sua crise. Vem uma coisa inusitada para você, como você nunca imaginava, vem das mãos de Deus, vem na sua história. Segundo lugar, nessa luta você está, e nenhum mal vai lhe acontecer. Versículo de número 6, o texto diz no capítulo 27, achando ali o centurião um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. E o texto vai seguindo, dizendo que no capítulo 28, mal nenhum lhe sucedia. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Eles pegaram um navio, teve a tempestade, um naufrágio, caíram numa ilha, foram esquentar-se no fogo, a víbora pegou na mão de Paulo, mal nenhum lhe aconteceu. Como nós somos pequenos na nossa fé, temerosos, assustados, qualquer coisa nos mete medo, qualquer tempestade nos faz bambear as pernas da fé. Nós temos que lembrar o salmo: cairão 10.000 à tua direita, 1.000 ao teu lado,
tu jamais serás atingido. Eu te guardarei, te livrarei de todo mal. De dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Terceira questão: as pessoas terão que mudar muitas vezes o seu parecer a seu respeito. As mesmas pessoas que disseram que Paulo era um assassino, que julgaram Paulo precipitadamente quando a víbora lhe mordeu as mãos, foram as mesmas pessoas que, com o passar do tempo, olhando para Paulo, vendo que mal nenhum lhe acontecia, disseram: este homem é um homem, não é um homem, é o próprio Deus. Agostinho, depois da sua conversão, foi procurado por sua amante, e é bem sabido que Agostinho, antes da sua conversão, era um homem com a vida completamente torta moralmente, torta em caráter, torta nos seus valores. E aí a amante de Agostinho veio lhe procurá-lo, e ele disse: Agostinho sou, mas eu não mais eu morri, agora sou um novo homem, transformado, mudado, segundo a vontade de Deus. Por fim, a quarta lição que nos faz olhar para o amor de Deus e não para as circunstâncias, é que o naufrágio na sua vida pode ser a sua grande oportunidade. Pode ser a sua grande oportunidade. Tudo aquilo aconteceu e homens foram tocados, foram alcançados. Versículo de número 10 diz exatamente isso: os quais não distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Veja que o verso 10 continua dizendo que aquela tempestade, toda aquela adversidade circunstancial, foi para Paulo a grande oportunidade que ele precisava na sua vida, naqueles momentos finais. Eu quero terminar a nossa reflexão com uma conclusão rápida. A história de sua vida não está ao léu, está nas mãos de Deus. Se o barco da sua história perdeu o controle, pode ter perdido o teu controle, nunca o de Deus. Aproveite esse tempo de tempestade para crescer na sua fé, para crescer no meio da adversidade, para se tornar mais forte. Terceiro, entenda que quando tudo estiver obscuro e você não conseguir ver nada à sua frente, entenda que caminhamos seguros somente pela palavra de Deus, pela fé e não pelo que vemos. Em quarto lugar, nas tempestades da vida, o porto seguro que nos dá a vitória é o favor de Deus. Eu separei um vídeo para a gente encerrar a nossa reflexão, e é um vídeo interessante, é um jogo árabe. Não solta ainda não, só abre a tela para mim. É um jogo árabe, é uma dama árabe, e ali tem dois árabes fazendo esse jogo, e você preste bastante atenção. O primeiro está levando uma surra, fique atento, parece a vida da gente, a gente está levando uma surra. A tempestade está nos jogando para lá, para cá, as atrocidades da vida, as tempestades não nos poupam, a gente está levando uma surra, mas Deus não finalizou a partida pela gente. Veja o que acontece no final, pode soltar o vídeo. Para onde você corre, o cara te pega. Aleluia!
Deus pode mudar a tempestade da sua vida e te dar a vitória. Quero orar por você nesse instante, feche os seus olhos. Quero convidar você nessa noite que está atravessando, você que é servo de Deus, você que ama Jesus, você que tem buscado na sua vida conhecer e buscar fazer a vontade de Deus, mas a tempestade não está te dando trégua, quer seja na vida profissional, amorosa, conjugal, na saúde, na relação com pessoas, para onde você corre é uma bordoada que você leva. Eu quero te convidar a vir aqui na frente nessa hora para a gente ter um momento de oração. Eu quero orar pela sua vida. No final da nossa reflexão no livro de Atos, eu acho que esse é o momento culminante do livro de Atos, é mostrar que a missão da igreja é feita com o cuidado de Deus em todo o tempo, até mesmo nas tempestades da sua vida. Saia do seu lugar, se você quiser um momento de oração, eu quero te convidar nesse instante a estar conosco no altar, para esse momento de clamor ao Senhor. O vídeo que a gente passou foi só apenas para gravar na sua memória, que hoje você está perdendo. Mas Deus precisa de uma pedra só para mudar tudo isso. Deus precisa apenas de um movimento para fazer aqueles que acham que são vencedores conhecer a maior derrota das suas vidas. Deus pode mudar, nos dar vitórias inatingíveis, aonde quer que a gente vá. No meio da tempestade, o sol pode voltar a brilhar. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu quero que você coloque o motivo que te traz aqui. Eu não tenho bola de cristal, eu não conheço o coração de cada um. Deus é que é onisciente. Eu quero que você coloque nas mãos de Deus. Ore, Senhor, eu estou aqui na frente nessa hora porque eu tenho uma tempestade na minha vida. Semana passada a gente falou sobre matar um leão por dia. Essa semana sobre derrubar uma tempestade na caminhada. Deus pode te dar a vitória nessa noite. Senhor, nas tuas mãos está todo o poder e glória. A tua palavra nos diz que o Senhor está sentado no trono da história. Nada perspassa, Senhor, na nossa história sem que o Senhor conheça de antemão. Por isso, nesse instante, ó Deus, quando nós contemplamos o final do livro de Atos dos Apóstolos, uma igreja que começou, ó Deus, fervorosa, irresistível, visitada pelo Espírito, pregando o Evangelho, saindo de Jerusalém, agora chega nos confins da terra, na ilha de Malta, indo para Roma, no meio de tempestades, de perseguições, de adversidades. Senhor, muitas vezes é a história da nossa vida, é a história das nossas dores, dos nossos conflitos, das tempestades que nos tiram, nos roubam a esperança de acreditarmos que dias melhores surgirão, a sucessão de dias tempestuosos, de noites sem estrelas, de dias sem sol, muitas vezes infunde no nosso coração o medo, a desesperança, a tristeza. Deus, em nome de Jesus, levanta, Senhor, na nossa vida um dia de sol, levanta, Senhor, um dia de vitória, mostra, Senhor, que o porto seguro da nossa vida não está nas coisas terreais, mas está nas mãos do Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir por esses que vieram aqui à frente, porque, ó Deus, a tua palavra alcançou seus corações, e eles vieram, Senhor, porque creem na tua voz, creem no teu conselho, creem, Senhor, na tua ação. Por isso, nesse instante, o Senhor conhece cada coração, se é problema familiar, se é problema profissional, se é problema íntimo, se é problema de ordem que for. Deus, em nome de Jesus, o Senhor pode mudar a tempestade num dia de bonança. O Senhor pode mudar o dia de derrota no dia de vitória. E nós rogamos ao Senhor, que pode todas as coisas, que faça esse milagre. Que o teu povo nessa noite, Senhor, possa voltar para casa, abençoado no sentido de saber que o Senhor está com ele, que o anjo do Senhor encampa-se ao redor dos que o temem, que nós não estamos sozinhos, que mesmo na caverna com o leão, ó Deus, nós não precisamos temer, porque podemos matar um leão por dia, porque o Senhor nos dá condições de fazê-lo. Abençoa o teu povo nessa noite, despede-o com tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos ficar em pé para encerrarmos o culto. Pedir que vocês fiquem aqui à frente, fiquem aqui à frente. Eu quero pedir você que está ali atrás, você que está aqui no coral, que estenda as suas mãos. Nós vamos abençoar o pessoal que está aqui no meio, o pessoal que está no meio da tempestade, que Deus possa fazer coisas ainda maiores. Mas antes de encerrar, eu quero só dar uma lembrança para vocês, esqueci de dar um aviso. Essa semana ainda temos a última semana da fatia solidária. Você que for ao Valbela ou procurar o presbítero Carlos Maciel e adquirir aí um ticket, e R$5 você ganha uma fatia lá na Valbela, uma fatia de torta alemã, mas esse dinheiro não vai para a Valbela, esse dinheiro vai para o Lar da Criança, para as obras de reforma do Lar da Criança. Se você gosta de um doce, é um formigão, que nem eu, tá certo? Você pode comprar a torta inteira, são 10 fatias, você leva para compartilhar com as pessoas e ajuda também o lar das nossas crianças a atravessar dias de tempestade, sustentado também pela generosidade de cada coração. Estenda as suas mãos, vamos abençoar o pessoal que está aqui na frente, nessa hora, com a graça do Senhor. Eu vou falar e eu queria que você repetisse comigo. Que o Senhor esteja à tua frente, para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado, para te abraçar e te proteger quando estiveres triste. Que o Senhor esteja atrás de ti, para evitar que homens maus te armem cilada. Que o Senhor esteja junto de ti, para te amparar quando fraco pensares em cair. Que o Senhor esteja acima de ti, para te abençoar abundantemente, no meio das tempestades da tua vida. Assim te abençoe e te proteja o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Meu Salvador, graças, graças, mil graças, por teu precioso amor. Amém. Nosso salão aqui à esquerda, nós temos um cafezinho, um momento de lanche, de comunhão, para todo mundo. Não vá embora, participe ali com a gente. Boa semana. Depois sim.